Coronel, a gente está ao vivo aqui para o Cidade Alerta. O que o senhor tem de novidade? O que você viu lá de cima? Lá de cima nós ainda temos uma linha de fogo que traz preocupação. Então todas as equipes estão envidando esforços ali naquele local para que a gente possa controlar aquele incêndio o mais rápido possível. Fora essa linha principal, nós ainda temos alguns pontos com algumas reignições e pontos quentes. Então nesse momento a gente vai redistribuir as guarnições para fazer a vigilância e o rescaldo nesses locais que apresentaram reignições. Você acredita que seria possível controlar hoje? O trabalho continua até a gente concluir todo o serviço, até estar totalmente extinto e sem pontos quentes. Mas é possível pensar nisso que ocorra nessa noite ainda? Não, a gente trabalha, incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, pregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. A maior dificuldade nesse momento dos senhores é a questão climática, o vento, por exemplo, que atrapalha, que dificulta a ação das equipes que estão... Nesse momento, com o anoitecer, a gente o clima acaba nos favorecendo porque a temperatura cai, a umidade sobe um pouquinho, mas os ventos permanecem. Então, não há que se falar que está resolvido, que já está controlado, porque seria uma levianidade nossa. Vamos falar um pouquinho de número, Coronel. Os 700 hectares, eles aumentaram? A força também empregada aumentou? Vai aumentar? Existe a possibilidade disso? Vamos lá, quanto à área que já foi atingida, só ao término do incêndio que a gente pode aferir com propriedade. A força empregada no momento, nós temos 400 bombeiros em campo, nós temos 150 bombeiros aqui para fazer os revezamentos e nós temos aí mais 1.000 bombeiros de prontidão que podem ser acionados a qualquer momento. Há uma suspeita de que esse incêndio tenha sido provocado de maneira criminosa, né? Ação humana, isso o senhor observando principalmente agora lá de cima, cada vez mais com a ação dos agentes trabalhando em campo, é possível afirmar cada vez mais que esse foi o motivo? Não é possível determinar antes que a perícia faça o seu relatório. Seria leviano da minha parte afirmar que foi criminoso ou não, mesmo porque não existem nem as causas ainda do início do incêndio. Agora, Coronel, foi cogitada a possibilidade do governador Ibanez retirar as férias dos bombeiros. Já foi confirmado algo nesse sentido? O governador requisitou ao comandante-geral. Nesse momento será feita a publicação revogando as férias dos militares e outros afastamentos legais que não impossibilitem de serem usados aqui no combate. Isso, inclusive, é previsto no nosso plano de operações Verde Vivo, onde toda a tropa fica em condições de atuar, inclusive os militares que estão com afastamento legal, como férias. Nesse momento, qual é a dimensão do fogo lá na linha de combate? É um fogo muito intenso? Que avaliação dá para ser feita agora? No sobrevoo, alguns minutos atrás, como eu falei, a gente ainda tem uma linha de incêndio grande, em torno aí entre 500 a 800 metros, com fogo bastante intenso, mas com a tendência da noite, cair da temperatura, essa linha naturalmente tende a diminuir a sua intensidade. Ainda assim, demanda muito cuidado e muito trabalho para que a gente consiga sanear o problema aqui. É um único foco ou são vários focos ainda nessa região? Nós temos um foco principal, que é essa linha de fogo, como eu afirmei, e temos outros pontos que são reignições, ou focos que aparentemente estão dentro de área queimada, não trarão problemas, mas com o vento é possível que possa trazer algum problema por lançar material incandescente à distância. Além do Parque Nacional, tem mais pontos importantes aí de incêndio no Distrito Federal? Parque Nacional é nossa prioridade agora, mas fora isso, temos alguns outros pontos de incêndio florestal onde equipes já estão sendo empregadas. Mas também é você que está encobrindo, então, o Distrito Federal deve permanecer nas próximas horas, nos próximos dias? Como é que está a situação para a população? Aí seria mais fácil para a meteorologia responder isso para a gente, porque depende de velocidade de vento, direção de vento, vários fatores climáticos. Então seria mais fácil o INMET, por exemplo, oferecer essa resposta. Os helicópteros dos bombeiros continuam também atuando nesse momento? Já pararam? Vão voltar amanhã? Não, as aeronaves, por uma questão de segurança, elas não vão operar à noite, né, aqui na região do parque, nem os aviões, nem o helicóptero. O helicóptero volta a ativar para o serviço aeromédico. É muito preocupante, é um dos mais perigosos?
esse incêndio comparado a outros anos anteriores, diante da dimensão que é, da possibilidade de ser criminoso? Não, qualquer incêndio ele traz seus riscos, seus perigos, principalmente a vida humana. A gente vê a grande quantidade de fumaça que tomou conta da cidade nos últimos dias. Isso aí traz problemas à saúde, problemas respiratórios, pode provocar acidentes de trânsito se eu tiver incêndios muito próximos às rodovias. Então qualquer incêndio florestal, independente se está em uma unidade de conservação ou em áreas privadas, ele é preocupante. Quais órgãos estão no combate junto com vocês, do Corpo de Bombeiros? Nós temos aqui o ICMBio e Preve Fogo. O esforço aqui concentrado ele é muito grande. O senhor falou aí um aparato aí de mais de 1.000 homens, né? Ou seja, somando todo esse número. Isso deve prevalecer até quando? Até acabar o fogo mesmo? Até que o incêndio seja decretado como extinto e não haja mais risco. Tá, só pode repetir só os números com relação ao efetivo? Nós temos agora 400 homens empregados diretamente no combate, 150 homens na espera para fazer o revezamento e mais 1.000 bombeiros em condições de serem acionados. Já estão nos quartéis, inclusive, em condições de serem acionados para vir aqui para o local. O pessoal da área administrativa também foi acionado? Inclusive a área administrativa. Esse reforço, esse alerta continuariam, a princípio, até começar a chover, até voltar a chover, por conta da situação climática aqui no Distrito Federal ainda? Os incêndios florestais, eles são bem delimitados no Distrito Federal. Nós temos aqui basicamente 2 estações, que é a estação das chuvas e a estação da estiagem. Esse ano a estiagem começou um pouquinho antecipado e, de acordo com os dados meteorológicos, deve se prolongar aí até meados de outubro. Mas, independente disso, nós estamos preparados, o Corpo de Bombeiros, com o apoio do governador Ibanez, para atuar assim que necessário. O combate continua agora de madrugada com qual efetivo? Mesmo efetivo. Vamos tentar manter os mesmos 400 homens em combate, óbvio que há suas peculiaridades, e de acordo com a necessidade. Mas o efetivo que agora nós temos, 400 homens empregados, 150 na espera e os 1.000 acionáveis nas diversas unidades que nós temos, ele estará todo ele pronto para emprego durante a noite toda. E amanhã, de manhã, já começa um novo ciclo. Então, novos bombeiros serão acionados, já na verdade já foram acionados, né? Então, às 8 horas da manhã a gente começa a trocar as equipes. Hectares de área queimada, a gente pode dizer que esse número aumentou? Eu não posso nem afirmar que foram 700 hectares, porque, como eu disse, só ao término do incêndio é que a gente vai poder fazer o levantamento real de toda a área atingida. Você falou de um foco principal e quantos outros secundários? O foco principal, secundários, como eu disse, nós temos vários pontos quentes. Então, não dá nem para precisar o número. Não são tantos, não são tão preocupantes, mas carecem do nosso apoio nesses locais e a gente já está determinando ali a estratégia para empregar o pessoal nesses locais e fazer a redistribuição. Coronel, ontem, nesse horário mais ou menos, né, ficou mais ou menos nesse sentido de não tão preocupante, estava com aquela impressão de que poderia ser controlado, mas veio aí amanhã novamente com bastante temperatura elevada, enfim, existe esse risco para amanhã também, né? O risco ele está sempre permanente nesse período do ano, né? A gente está com temperatura muito alta, umidade muito baixa, ventos muito constantes e de intensidade razoável. Então, tudo isso facilita a propagação de incêndios florestais. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a presença, então, Henrique, do Érica, Coronel Aníbal, que trouxe aí todas essas informações. Érica. Mas, Aníbal, a gente tem uma pergunta do estúdio, é isso, Henrique? Ô, Érica, por favor, eu só queria saber do comando, com toda a experiência que ele tem, se esse é um dos momentos mais dramáticos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal nesse combate desse incêndio no Parque Nacional de Brasília nos últimos anos. Tá, ok, Henrique. Pergunto sim, Coronel Aníbal, Comandante Aníbal. Esse é um dos momentos mais difíceis aí, mais dramáticos, você diria isso? Com toda a sua experiência, com todos os seus anos aí de profissão? Não, na verdade, nós já tivemos muitos incêndios florestais, como este. Né? Não posso mensurar isso, seria leviano mensurar isso, que é o mais difícil, porque qualquer incêndio florestal, independente da sua dimensão, é difícil. Envolve riscos tanto aos bombeiros que estão combatendo, como aos civis, à população. O que chamaria, então, talvez, a atenção
tamanha da sociedade. É o fato de que a gente agora está respirando muito nitidamente, muito claramente, sentindo as consequências na pele, enfim, na saúde como um todo. Não é só uma questão de vegetação, mas sim está meio que mais próximo à cidade, é isso? Então, na verdade, a gente vive um momento, como a gente pode ver em todos os meios de comunicação, de mudanças climáticas, e isso traz preocupação. Então, o incêndio florestal é um dos fatores que agrava essas mudanças climáticas. Ô, Érica. Agrava essas mudanças climáticas e a gente realmente, de fato, sente, né? Diga, Henrique. Ô, Érica, é só uma questão para esclarecimento, não ficou muito claro para mim, eu tenho um entendimento que não ficou claro para mim, pode não ter ficado claro para quem nos assiste nessa grande audiência. O trabalho continua à noite também, com os bombeiros trabalhando intensamente na noite, na madrugada e fazendo o revezamento pela manhã, ou agora à noite dá uma parada em todo o trabalho? Olha, Henrique, eu repasso imediatamente a pergunta para o coronel. Só uma preocupação, né, do Henrique, não ficou tão claro para ele, pode não ter ficado tão claro assim para outra pessoa também. Os trabalhos vão continuar, inclusive, com o mesmo efetivo, não é isso? Foi isso que o senhor declarou aqui agora há pouco. Exatamente. O trabalho continua durante a noite, com o mesmo efetivo que está disponível agora. Obviamente que à medida conforme for ocorrendo a necessidade, esse efetivo pode ser maior ou pode ser reduzido. E no momento a gente não está pensando ainda em redução mesmo com o cair da noite? Não, nenhuma redução. Na verdade, os 400 militares que estão em campo agora permanecem. E como eu disse, eu tenho mais 150 aqui a pronto emprego e mais 1.000 nas diversas unidades que podem ser chamados ao combate. Ainda tem o fato de que pergunta também do estúdio, pergunta também, todo mundo quer saber, e os animais? Tem sido encontrado muitos animais? O que está sendo feito enfim, o que está sendo feito no momento em relação aos animais? No momento, a preocupação é em conter o incêndio, a questão de busca por animais feridos, se encontrarmos eventualmente, daremos a assistência necessária, mas esse é um trabalho posterior à busca por animais. A busca é posterior, mas no momento tem se encontrado, também tem se deparado com essa cena? Não chegou nenhum relato de animal em risco ou que está em perigo que fosse necessária a nossa intervenção. Até o momento não chegou nenhuma situação. Agora, é claro que vocês vão avaliar posteriormente, mas já dá para ter a ideia de que, por exemplo, mais cedo a gente conversava aqui com o pessoal do Corpo dos Bombeiros, os lagartos, né, os animais, os répteis, eles podem ser bastante prejudicados, por exemplo. Sim, são animais mais vulneráveis, né? Tem menor velocidade para se desvencilhar de um fogo, né? Para se deslocar, então com certeza são animais que têm mais vulnerabilidade. Ok, Henrique, pois essa é a situação aqui do momento, né? O pessoal que está, assim, realmente determinado a combater, embora não seja possível ainda determinar quando isso vai acontecer, Henrique. Obrigado, Érica. Prioridade absoluta ainda para você. Muito obrigado ao coronel pela gentileza de nos atender ao vivaço.